Olá! No vídeo de hoje, dentro dessa jornada de releituras que a gente está vivendo nesse mês de julho, eu vou falar um pouco sobre como foi a minha releitura do Pequeno Príncipe, que certamente todos nós já lemos na nossa infância e adolescência, né? É um livro de Antoine de Saint-Exupéry. Espero que eu tenha falado com a pronúncia correta, meu francês não é muito bom. E o autor, ele era um aviador famoso lá na França, e que inclusive em uma das aviações dele, uma vez que ele, depois da Segunda Guerra Mundial, saiu numa jornada de aviação, ele se perdeu e nunca mais foi encontrado. A gente vai entender como essa história do Pequeno Príncipe meio que se relaciona também com a história dele, de forma misteriosa. Mas é bem interessante. Então, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe era um príncipe que vivia nesse planeta B112, algo assim. B202, 602. E aí ele sai em uma jornada de visita a vários planetas. Ele visita bem uns 7 planetas. O sétimo planeta sendo a Terra, né? Como eu já falei no vídeo passado, dentro da numerologia, o número 7 é o número da perfeição. Então é como se ele tivesse chegado à perfeição ao chegar na Terra. Se você for ver de forma nessa dimensão simbológica, né, da simbologia. E quando a primeira coisa, o primeiro insight que eu tive ao reler O Pequeno Príncipe foi perceber que ele vivia uma pequena via, ele buscava viver uma pequena via. E o próprio autor, né, que é o aviador que encontra com ele dentro dessa jornada dele, quando ele já chegou à Terra, né, ele acaba caindo no deserto do Saara e o aviador também cai no deserto do Saara e eles se encontram por lá. O aviador fala do Pequeno Príncipe como se falando da inocência de uma criança mesmo, né? Ele já começa o livro falando que quando ele era criança ele gostava de desenhar, só que os adultos não entendiam os desenhos dele e aí ele acabou desistindo de desenhar. Mas com o Pequeno Príncipe ele voltou a desenhar e esse livro é fruto do reavivar artístico do aviador ao encontrar, ao conhecer o Pequeno Príncipe. Então o livro inteiro é contando essa história de como o Pequeno Príncipe reavivou o lado artístico dele, porque aí tem várias imagens, né? Todas as imagens foram desenhadas pelo aviador de acordo com as histórias que o Pequeno Príncipe ia contando para ele. É bem interessante diante disso. Então eu ia entendendo que o Pequeno Príncipe, ele meio que viveu uma pequena via. E me fez lembrar automaticamente da Pequena Via de Santa Teresinha, né? Porque Santa Teresinha propunha que nós vivêssemos uma infância espiritual, o que não é uma infância de maturidade, mas uma infância espiritual na dimensão de que nos víssemos totalmente dependentes de Deus Pai. Porque as crianças são totalmente dependentes dos seus pais, né? Elas não têm como fazer, como se sustentar, elas não têm para onde ir sem que os pais deixem, tudo permitam. Então era isso que Santa Teresinha propunha na nossa vivência da espiritualidade. E aí eu consegui mesclar muito bem com o Pequeno Príncipe. Que o Pequeno Príncipe, mesmo tendo a maturidade que ele tinha, né, de perceber coisas que estão além do que muitos adultos conseguem perceber, de quais são as coisas mais importantes que se deve dar valor, ele conseguia perceber, de certa forma, a gente pode remeter a essa dependência total de Deus, por mais que ele nunca tenha falado disso, né, de forma específica. Mas aí, continuando, sempre vai se fazendo esse paralelo de como as crianças pensam, de como as crianças são, para como os adultos são, né? Então, eles falam muito que os adultos, eles são muito focados nos números, né? Eles querem muito contar as coisas, eles querem muito saber. Quando alguém te conhece, pergunta quantos anos você tem, onde é que você mora, coisas muito assim, né? Enquanto as crianças querem saber, sei lá, vamos brincar do que você gosta, algo assim, mais abstrato, digamos, mas ao mesmo tempo muito mais importante. Então, esse diálogo sobre a importância das coisas é bem interessante, porque o aviador tinha caído no deserto do Saara e ele, ia ter só uma quantidade certa de dias com água. Então ele estava morrendo de medo de morrer ali naquele deserto, né? Se ele não conseguisse consertar o seu avião, ele iria morrer quando a água terminasse e ele não tivesse mais o que beber e tudo. E o Pequeno Príncipe estava preocupado com uma coisa que para ele era muito mais importante. Ele tinha deixado uma rosa que tinha se tornado amiga dele, né? Lá no planeta dele, ele estava com medo, porque algum animal podia atacá-la. Uma ovelha que ele pediu para o aviador desenhar poderia atacar a rosa quando ele voltasse para lá. Então, para ele era muito mais importante entender
se os espinhos da rosa realmente a protegiam dos ataques de animais, do que o aviador que estava ali preocupado em consertar o avião dele literalmente para sobreviver, né? Literalmente. Então, assim, vai se tendo esse diálogo diante da importância das coisas, do que é mais importante, né? O que é mais sério, o que é mais importante de você se preocupar. E aí isso me fez lembrar também de uma conversa um vídeo da Lara Nesteruk que viralizou ultimamente no Instagram, né? De um podcast que ela fez e que ela disse que a decisão mais importante da sua vida, que você vai fazer na sua vida, é com quem você vai casar. Não é a sua carreira, não é nenhuma outra coisa. Porque eu acredito que se você é millennial como eu, e se você é Gen Z mais ainda, mas se você é millennial como eu, você foi educada, principalmente também as mulheres, a viver uma carreira, que o mais importante era decidir o que você ia fazer para sua vida, qual seria a sua profissão e tudo. E que a gente meio que focou nisso durante muito tempo, né? Mas que, de fato, a decisão mais importante é com quem você vai dividir a sua vida. Porque não importa, carreira, você muda de carreira, você do nada faz outra coisa, principalmente hoje no mundo da internet, né? Se você é Gen Z, mais ainda, entenda que mesmo que você escolha fazer vestibular para uma matéria, para um assunto, daqui a alguns anos talvez você perceba que não era bem aquilo que você queria. E tá tudo bem. Claro que não é bom você ficar pulando de galho em galho. Todo ano tá fazendo um curso diferente, né? Tendo maturidade e vendo uma decisão como algo centrado, como algo honesto, como percebendo que quando você foi crescendo em autoconhecimento, você foi se percebendo de maneira diferente, tudo bem. Porém, não se centrar nisso, não se centrar demais nisso, que isso não seja a coisa mais importante da sua vida, que não seja a única coisa a qual você vai se dedicar. Você também precisa se dedicar aos relacionamentos. E claro, não de forma imatura e não de forma inconsequente, né? Mas realmente percebendo que os seus relacionamentos levam àquela decisão que será a mais importante da sua vida, que é com quem você vai dividir a sua vida. É simplesmente a decisão mais importante da vida. Então, eu lembrava muito disso, que a gente precisa começar a conceber mais o que é mais importante para nós como seres humanos. E, de fato, é muito mais importante os relacionamentos de forma geral, tanto o seu relacionamento de namoro, as amizades que nós temos, nosso relacionamento familiar, são muito mais importantes do que até mesmo a carreira que a gente vai viver, porque a carreira é o trabalho, claro que é importante, é a nossa contribuição para o mundo diante daquilo que nós podemos ajudar o mundo, diante daquilo que nós podemos ser úteis para o mundo. Só que ao mesmo tempo é uma consequência. Não é a sua carreira que vai te fazer feliz. É viver a sua carreira bem, conseguindo vivê-la juntamente com as realidades familiares, com as realidades de relacionamento que vai te fazer feliz. Porque o que importa é ser feliz. Então, assim, eu acho que essa foi uma reflexão que eu fui tendo, sabe? Quando eu li O Pequeno Príncipe. Quem podia imaginar, né? E aí, dentro dessas visitas do príncipe aos diversos planetas, antes mesmo de chegar à Terra, ele percebeu que, diante da experiência, ele ia, toda vez que ele passava por um planeta, ele ia lembrando da rosa dele, né? Ele ia refletindo, porque a rosa dele, infelizmente, era muito egoísta, era muito vaidosa, queria sempre ser servida pelo Pequeno Príncipe. E aí, ela falava muitas coisas que depois o Pequeno Príncipe ia percebendo que não eram verdadeiras, sabe? Então, ele fala uma frase que pra mim foi bem importante, que diz assim: eu deveria tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ou seja, para perceber quem realmente uma pessoa é, a gente precisa julgar essa pessoa pelos seus atos e não pelas palavras. É uma coisa que a própria Lara Nesteruk fala muito também. Muitas mulheres vão lá nas caixinhas de pergunta dela e vão perguntar: ai, mas ele disse que a gente ia começar a namorar, mas faz 3 meses a gente tá só ficando ainda. Ah, mas ele disse que... A amante pergunta, né? Ele disse que ia deixar a esposa e até hoje não deixou. Ele disse isso. Aí a Lara fala: parem de me falar o que ele disse. Você tem que me falar como ele agiu, o que ele fez. É isso que importa. Principalmente para os homens, não importa tanto o que eles falam. Sendo coisa boa, sendo coisa ruim. Claro que você não vai deixar que ele fale com você de qualquer forma, né? Mas às vezes, no calor do momento, ele pode falar coisas e depois se arrepende, assim como todos nós falamos. E também pode falar coisas que ele não tem a intenção de cumprir, né, digamos. Claro que a promessa ali no altar do matrimônio é óbvio que é bem diferente, mas assim,
Quando é com conversas informais assim, a gente tem que dar mais atenção ao que as pessoas fazem, principalmente os homens, do que o que eles falam. Então, acho que isso é muito importante, que o Pequeno Príncipe estava se dando conta disso. Por mais que a Rosa tivesse falado várias coisas diferentes, extraordinárias, na verdade ele devia perceber mais como ela se comportava. E ele percebeu, de fato, que ela era egoísta, que ela era vaidosa, que ela tinha 1000 defeitos, mas que ainda assim ele o amava, né? Enfim. Ele passou por vários planetas, como eu ia falando, e um desses planetas tinha um rei que não tinha súditos. E ele viu o Pequeno Príncipe e disse: Ah, então você vai ser o meu súdito. E mandou o Pequeno Príncipe ser o juiz do planeta. Aí o Pequeno Príncipe perguntou: Mas quem eu vou julgar? Não tem ninguém aqui nesse planeta. Ele fez: Você vai julgar a si mesmo. Esse é o julgamento mais difícil de todos. E o Pequeno Príncipe falou: Certo, mas para julgar a mim mesmo eu não preciso estar aqui nesse planeta, ser o juiz desse planeta. E ele concluiu também que ter a capacidade de se julgar a si mesmo é ser sábio, porque de fato, quando nós percebemos as nossas ações e reações diante dos acontecimentos da vida e somos capazes de nos julgar com clareza e com objetividade, nós adquirimos a sabedoria de quem nós somos. Então, por isso que foi uma aula de autoconhecimento, essa é a leitura do Pequeno Príncipe. Ele percebeu que se perceber e se julgar diante das suas ações, das suas reações, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, é uma maneira de se tornar cada vez mais sábio. Porque quando a gente se conhece a nós mesmos, a gente é capaz de conhecer diversas outras coisas, né? Quando a gente conhece as intenções que estão no nosso coração, quando a gente conhece e percebe o que a gente quis dizer quando a gente falou aquela coisa para aquela pessoa, nos torna sábios de nós mesmos. Então, é uma habilidade que a gente precisa buscar adquirir, né? Se ainda não temos. E diante de todos esses planetas, cada planeta era habitado somente por uma pessoa, assim como o próprio Pequeno Príncipe, que morava sozinho no planeta dele, com seus vulcões, né? E que a Rosa um dia nasceu e ele ficou lá cuidando da Rosa. Então, assim, isso me fez perceber também que esses planetas que ele passou, uma pessoa buscava o poder, né, que era o rei. Uma pessoa buscava a vaidade, era aquele que era o vaidoso, que gostava de ser elogiado. Outra pessoa buscava o prazer, que era o bêbado. Outra pessoa queria possuir tudo, que era o empresário, né? Que ele dizia que possuía todas as estrelas. Então, quando nós vivemos sozinhos e voltados só para nós mesmos, nós acabamos caindo nos vícios, né? nas concupiscências, porque estamos muito olhando para nós mesmos. Claro que uma maneira de se olhar boa é essa dimensão, de se julgar a si mesmo. E não um julgamento daquele juiz, assim, que não querem saber, mas um julgamento de começar a se perceber e a se entender melhor, em vista de se doar melhor aos outros também. Sempre a nossa vida precisa ser em busca e em vista dos outros. Porque se a gente viver para nós mesmos, a gente vai cair nos vícios, a gente vai cair nas concupiscências, a gente vai cair nos pecados. Então, assim, não adianta. Cada pessoa morava sozinha no seu país e tinha um vício diferente, porque a solidão completa leva aos vícios. O homem foi feito para o outro. É claro que existem algumas pessoas que foram chamadas especificamente, por exemplo, os eremitas, são chamadas especificamente no chamado de Deus para viverem sozinhos e passarem a sua vida louvando a Deus sozinhos. Só que é um chamado muito específico. Qualquer outra pessoa que não seja chamada a isso, certamente vai sucumbir ao pecado, à solidão, diante do desamor. Então, assim, é muito importante que você busque se voltar para as outras pessoas, mas especialmente para servi-las e não para buscar ser servido por elas, como a Rosa do país do Pequeno Príncipe, né? Do planeta do Pequeno Príncipe. E finalmente, logo antes de vir para a Terra, o Pequeno Príncipe conhece o Acendedor de Lampião. Então é um planeta bem pequenininho, minúsculo, bem menor que o próprio planeta do Pequeno Príncipe, esse planeta, e que só existia um lampião e um acendedor de lampião. E esse acendedor de lampião tinha que ficar acendendo e apagando o lampião a cada 1 minuto. E por mais que esse trabalho, ele reclamasse do trabalho dele, é o pior trabalho do mundo, por mais que existisse tudo isso, foi a primeira pessoa que o Pequeno Príncipe conheceu que ele disse que poderia se tornar amigo dele, porque pelo menos ele estava buscando servir a algo maior do que a si mesmo, entendeu? Então, olha só que beleza essa fala do Pequeno Príncipe, que realmente as pessoas começam a ter o valor à medida em que elas não se voltam simplesmente para si mesmas, mas que conseguem se voltar para o outro, para servir o outro. Então, assim,
Aí, quando chegou à Terra, existiu todo aquele diálogo com a raposa, né? Que todos nós conhecemos. Que ela vai falando de cativar, né? Que cativar é criar vínculos. Ela ensina ao Pequeno Príncipe o que é cativar. Então, ela vai explicando. Vou ler uma parte do livro que é bem bonita, que ela explica isso. Para mim, você é apenas um garotinho, parecido com 100 mil outros garotinhos, e eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Para você, eu não passo de uma raposa semelhante a 100 mil outras raposas. Mas se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo. Eu serei para você única no mundo. Então, assim, essa dimensão de ser único, isso só acontece quando você é cativado por alguém, quando alguém te cativa. E é isso que é a amizade, né? É isso que é a amizade que se transforma em amor. Sendo o amor fraterno, ou sendo o amor eros, ou sendo o amor ágape, tudo começa com esse cativar. Porque aquela pessoa já não vai ser qualquer pessoa que você conheceu na rua. Ela vai ser uma pessoa única para você, porque ela te cativou, né? E é bem interessante essa parte, porque o Pequeno Príncipe se lembra que aquela rosa que tinha no planeta dele, né, a rosa de quem ele cuidou, e que por isso, porque ele tinha sido cativado pela rosa, ela se tornou única no mundo. Aquela rosa tinha falado para ele que ela era única no mundo, no universo inteiro, só existia ela daquele jeito. Só que na Terra, o Pequeno Príncipe se deparou com um canteiro cheio de rosas, repleto de rosas. E aí ele percebeu que aquela rosa de fato não era única no mundo, que ela não era a única com aquelas características, mas que para ele ela era única no mundo. Então ele fez um discurso para aquelas outras rosas, falando assim: vocês são bonitas, mas são vazias, ele disse ainda. Não se pode morrer por vocês. É claro que a minha rosa, um transeunte comum poderia achá-la parecida com vocês. Mas ela em si é mais importante que vocês todas, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu coloquei debaixo de uma redoma, porque foi ela que eu abriguei com um biombo, porque foi dela que eu matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para as borboletas. Porque foi ela que eu escutei se lamentar ou se vangloriar, ou mesmo algumas vezes calar-se, porque é a minha rosa. Então, assim, aí depois a raposa fala, né? Aquela frase também que todo mundo conhece. Foi o tempo que eu dediquei a minha, foi o tempo que você dedicou à sua rosa que fez dela tão importante. Então, é o tempo que nós nos dedicamos às pessoas que fazem dela pessoas importantes pra gente. E o tempo que elas dedicam a gente também, né? Porque precisa ser uma via de mão dupla, precisa ter essa dimensão de que tanto você dá quanto você recebe. Só que você não tem que dar esperando receber, né? Precisa ser de forma gratuita. E esse assunto, assim, eu poderia falar por extensivas horas, porque durante os meus 10 anos de vida missionária eu vivi muito isso e busquei aprender e crescer nisso, e espero ter crescido, né? Ainda tenho muito a crescer ao longo de toda a vida. E a última coisa que eu queria falar, antes de falar de como termina o livro, né? De dar a minha expressão e opinião diante de como termina o livro e a relação com a história do autor. O Pequeno Príncipe também conhece o vendedor de pílulas de água. E que eu achei muito interessante também essa reflexão, porque o vendedor de pílulas de água, ele vende pílulas de água para que você não perca tempo bebendo água. E ele diz assim: nos faz economizar 53 minutos por ano se a gente só tomar a pílula de água, em vez de ficar bebendo água, né? E é muito interessante, porque isso me faz, sempre quando qualquer coisa é lançada, por exemplo, um chat GPT da vida, ou qualquer outra realidade que nos faz economizar o nosso tempo, eu sempre fico pensando, certo, mas isso vai me ajudar a economizar meu tempo. E como eu vou gastar esse tempo que eu economizei? Será que eu vou gastar fazendo, rolando feed no Instagram, rolando feed no TikTok, fazendo qualquer coisa, vendo Netflix? Ou eu vou gastar esse tempo estando com as pessoas que eu amo, lendo livros, aprendendo sobre algo importante? Como eu vou gastar o meu tempo, né? O tempo que eu recebo de volta por causa das facilidades que nós temos no mundo de hoje, né? Porque antigamente você tinha que passar horas lavando roupa, você tinha que passar horas cozinhando, você tinha que passar horas lavando, enxugando louça, né? Tem muita gente que tem também a máquina de lavar louça e tudo, fora a máquina de roupa. Então eu sempre fico me perguntando muito isso.
como eu tenho utilizado o meu tempo, né? O meu tempo que é o dom mais precioso que Deus me deu. Não é o dinheiro, não é qualquer outra coisa, porque o tempo é a única coisa que a gente não pode comprar, né? Assim como saúde, claro, assim como o amor, mas eu estou dizendo assim, a maneira que nós gastamos o nosso tempo é uma das decisões também mais importantes da nossa vida, né? A cada minuto, como a gente está gastando esse minuto, esse tempo, é muito importante a gente refletir de vez em quando sobre isso. E aí agora a reflexão final. No começo do livro, o autor, né, que é o aviador, fala que o primeiro desenho que ele criou foi de uma jiboia engolindo um elefante, porque ele descobriu, quando ele tinha 6 anos, que as jiboias conseguem engolir uma presa de uma vez só, e que depois ela passava o ano inteiro só digerindo aquela presa, né? Então ele fez essa jiboia digerindo um elefante que os adultos pensavam que era um chapéu, né? Porque ele botava só uma jiboia enorme. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês terem uma noção. Eu acho que vocês conhecem esse desenho. Ó, esse primeiro desenho é a jiboia engolindo um elefante, e aí parece um chapéu. Qualquer adulto que via pensava que era um chapéu. E aqui ele faz o desenho por dentro. Eu espero que esteja dando pra ver, né? Eu não tenho noção aí de como tá. Só que isso começa com a jiboia engolindo uma presa, o livro, e termina também com uma cobra, uma serpente, picando o Pequeno Príncipe. Porque o Pequeno Príncipe quer voltar pro planeta dele e a serpente diz pra ele que ela consegue levar as pessoas de volta pra casa de onde vieram, né? Então, exatamente um ano depois que o Pequeno Príncipe chegou na Terra, ele quer voltar pro planeta dele, porque ele sente falta da Rosa, ele sente falta de tudo. Então, ele realmente achava que quando a serpente picasse ele poderia voltar pro planeta dele, né? Só que, na verdade, a gente não sabe de fato o que aconteceu. O livro termina com esse mistério, que o aviador vê naquele dia a serpente picando o Pequeno Príncipe, depois ele sai, e quando ele volta, o Pequeno Príncipe já não está lá. Então, para o aviador, é como se o Pequeno Príncipe tivesse realmente voltado ao seu planeta. Só que pra gente, como o livro começou com essa jiboia engolindo um elefante, a gente pensa, pronto, então, na verdade, tudo que ele quis foi explicar, né? Fechar esse ciclo de uma cobra, né? Uma serpente, uma jiboia, engolindo sua presa depois de picá-la. Então, assim, às vezes a gente fica nessa dúvida, né? Porque o Pequeno Príncipe sumiu. Então, pro aviador, ele voltou ao planeta dele, mas não se sabe ao certo, né? E é bem interessante a história de Antoine de Saint-Exupéry, porque ele também, depois da Segunda Guerra Mundial, ele simplesmente estava numa jornada de aviação e ele se perdeu e nunca mais foi encontrado. Então, assim como o Pequeno Príncipe, que o aviador não mais conseguiu encontrá-lo e que ele acredita que ele voltou para o planeta dele, também o corpo de Antoine de Saint-Exupéry também nunca foi encontrado. Então, assim, ele escreveu esse livro e algum tempo depois aconteceu isso com ele, né? Então ele não sabia que ele teria talvez o mesmo destino do Pequeno Príncipe, que o corpo dele não seria encontrado, mas foi assim que aconteceu. Então eu achei bem interessante, porque querendo ou não, pode ter sido até mesmo uma autobiografia, né? Que ele não necessariamente tinha essa intenção, mas acabou acontecendo. Então eu espero que vocês tenham gostado da reflexão sobre este livro, dessa releitura. E na semana que vem eu vou continuar falando para vocês um pouco das minhas releituras desse mês de julho. Eu estou lendo alguns livros nesse mês, lendo mesmo pela primeira vez. E eu vou colocar o link aqui em cima dos livros que eu estou lendo nesse mês, né? Que eu pretendo finalizar ainda esse mês de julho. Mas fora os livros que eu estou lendo, eu também estou relendo alguns livros para trazer essas reflexões filosóficas de autoconhecimento, espirituais, que eu vou tendo através da releitura desses livros, porque eu me lembro que foram livros importantes para mim e que eu queria trazer para vocês o que marcou a minha vida diante desses livros. Então eu espero que vocês estejam gostando desta série e se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que acompanha o meu canal, mas que ainda não é inscrito no meu canal. Espero que você não seja um deles. Se você for, se inscreve agora mesmo, tá bom? E até o próximo vídeo.